vamos ter hoje é, bom dia, estamos mais um domingo aqui, recebendo a visita da Viviane, missionária da Jucum, ali em Almirante Tamandaré, em Curitiba. Então, queremos a atenção de todos, vamos chamar agora a Viviane Campos Pio. Vamos ter uma palavra com ela, então. Olá, bom dia, tudo bom? Que bom que você está aí assistindo a gente, é um prazer estar aqui para compartilhar uma palavra que Deus tem compartilhado primeiro no meu coração, né? E depois eu quero compartilhar com você. Quero já agradecer ao meu tio Marcos, né, pelo convite, pela oportunidade. Ele tem feito um trabalho maravilhoso através do Toque do Dia, e isso é muito bom, né, nesse tempo tão bom ter palavras que edificam quando a gente está dentro da nossa casa. Eu queria falar um pouquinho sobre lições que a gente tem aprendido e que a gente deve aprender com esse tempo de crise, com esse tempo de pandemia. Não é um tempo nada legal, a gente não gosta muito desse tempo, mas nós temos lições. A nossa vida, ela é uma escola e nós temos um mestre, um professor que está a nos ensinar. E ele quer nos ensinar algumas lições. E para isso, as lições que nós vamos estar aprendendo nesse tempo vai estar baseada ali no texto de Marcos, Marcos 6, do versículo 30 ao versículo 44. Conta a história quando Jesus multiplica os pães. De repente você já ouviu bastante essa história, né? Existiam 5.000 pessoas e elas precisavam ser alimentadas, estavam com fome, estavam no deserto. Então nós vamos estar lendo, discorrendo esse texto e aprendendo as lições que Deus tem para nos ensinar, tá bom? Então abre aí sua Bíblia em Marcos, vou te dar um tempinho, Marcos 6, versículo 30. Já logo no versículo 30 nós vamos ver a nossa primeira lição para esse tempo de crise, para esse tempo de pandemia. A primeira lição é aqui no versículo, onde a gente lê: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Até aqui. Os discípulos tinham acabado de ter sido enviados por Jesus, eles tinham feito muito trabalho. E agora, nesse momento, Jesus chama eles para repousar, para descansar. Então, a primeira lição que nós temos para aprender para esse tempo de crise é repousar e descansar. A gente estava num tempo bem agitado, né? 2019, lembra aí? Começo de 2020, a gente estava no agito, fazendo muitas coisas e coisas boas. Mas agora Jesus chega, aparece e chama os discípulos para descansar, para se retirar. E é interessante que quando a gente pensa na palavra descansar, repousar, a gente pensa que a gente não vai fazer nada, né? Ah, eu não vou fazer nada. Não, mas na realidade esse descansar e repousar é confiar. É confiar em Jesus, é descansar em uma pessoa. Então Jesus chama para descansar com ele, descansar nele. Então a primeira lição que nós temos para aprender nesse tempo de crise é que Jesus nos chama para descansar. Fala também o texto que eles não tinham tempo nem para comer. Então, de repente, você estava naquele corre-corre do seu dia, do seu trabalho, dos seus estudos, de programação de igreja, e às vezes você não tinha nem tempo para sentar para comer, né? E agora Jesus chama: calma, descansa, confia, espera. Essa é a primeira lição que nós temos para aprender nesse tempo de crise, a importância da gente descansar e confiar. A segunda lição que a gente aprende no decorrer dessa história está ali no versículo que se sucede, que fala assim: venham repousar um pouco à parte, versículo 31, no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto. Então, a segunda lição que nós temos para aprender nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, é sobre Jesus nos levando a um lugar deserto. E a gente sabe que um lugar deserto é um lugar sem muitas coisas, um lugar de impossibilidades,
um lugar onde a gente não vai ter tudo que a gente tinha antes. E o tempo de crise é assim, né? Esse tempo de pandemia a gente está vendo que a gente consegue viver sem aquele corre agitado, sem muitos afazeres que a gente vinha fazendo. Então, esse tempo da pandemia, ela fala um pouquinho desse deserto. E esse lugar deserto, esse lugar de pandemia, esse lugar de crise, é o melhor lugar para acontecer milagres. Né? A gente olha às vezes para o deserto e fala assim, meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir. Mas é no deserto, ali com o povo de Israel, foi no tempo onde Jesus sustentou aquele povo, onde não faltou alimento, onde não faltou roupa, onde não faltou nada. Então, o deserto é um bom lugar. E o próprio Jesus nos chamou para estar no deserto. Então, Jesus está conosco nesse tempo de crise, nesse tempo de deserto. A gente não está sozinho. E isso a gente precisa ver. E isso ele faz para mostrar a suficiência dele. Então, essa é a nossa segunda lição, que Jesus nos convida para a gente passar por esse tempo de deserto com ele, esperando e confiando nele. Ele nos leva, não para nos maltratar, mas para mostrar a suficiência dele. Ok? A nossa terceira lição, a gente segue ali na leitura. Então foram de barco para um lugar deserto. O versículo 33 fala assim: muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Olha que interessante, a terceira lição que nós temos para aprender desse tempo de crise é que nós somos testemunhas. Jesus nos chamou para ir para o deserto, Jesus nos chamou para descansar, Jesus está nos chamando para a gente passar por esse momento de crise com Ele, mas para que a gente seja testemunha. Será que você está sendo testemunha de Deus nesse tempo? Será que as pessoas podem olhar para você e imitar aquilo que você está fazendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise? Ou você é aquela primeira pessoa a reclamar, aquela primeira pessoa a achar ruim, aquela primeira pessoa a não ver Deus nesse tempo de deserto? Então, a terceira lição que nós temos para aprender é que nós somos testemunhas. E existem pessoas que estão nos seguindo, olhando para nós e querendo ir onde nós estamos, né? Querendo ouvir, querendo se saciar, ir para o lugar onde estamos. Mas se a gente estiver num lugar de medo, num lugar de murmuração, essas pessoas também vão ser levadas para esse lugar. Mas se a gente estiver com Jesus, com Ele, confiando, seguindo com Ele, vai ser para esse lugar que nós vamos estar e vamos estar conduzindo as pessoas. A quarta lição que nós temos para aprender, baseado nessa história da multiplicação dos pães, é que Jesus se compadecia. Vamos olhar ali no versículo 34. O versículo 34 fala assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, a quarta lição que a gente aprende nesse tempo de pandemia é sobre se compadecer. A palavra que a gente tem usado bastante é empatia, né? A gente tem falado muito sobre isso, de você ter empatia, se colocar no lugar do outro. E Jesus teve empatia pelas pessoas que vieram até ele. Às vezes nós vemos as pessoas passando necessidade, mas a gente não se compadece. A gente está tão preocupado com as nossas necessidades, com aquilo que a gente precisa, ou com aquilo que está faltando para a gente, que a gente esquece das outras pessoas. Nós precisamos aprender nesse tempo de pandemia a se compadecer. Você já mandou alguma mensagem para alguém? Você já ligou para algum amigo, né, algum parente, um distante, perguntou como você está precisando de alguma coisa? Isso é um tempo da gente se compadecer das pessoas ao nosso redor, e a gente precisa aprender essa lição tão rica que Jesus nos ensina nessa história. A quinta lição que ele vai nos ensinar está no versículo 35, e fala assim: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, o que acontece? Os discípulos aparecem para Jesus e falam para ele assim: nós estamos no deserto, não tem comida. Como se aquilo fosse uma novidade para Jesus. O próprio Jesus tinha convidado eles, estava com eles naquele momento de crise, naquele momento de deserto. Então, não é novidade para Deus que nós estamos num tempo de crise, num tempo de pandemia. Ele sabe disso, ele não está alheio a isso, mas ele está passando conosco esse tempo. Ele é ciente dessas coisas. Ele não está ignorando, ele está ali com a gente.
E a lição que a gente precisa aprender com esse versículo, que é a quinta lição, é que o problema não é o deserto. O problema não é o lugar onde nós estamos. O problema não é a crise, o problema não é a situação, mas o problema é o nosso coração. Como está o nosso coração? É interessante porque os discípulos, eles chegam preocupados para Jesus, falando, nós não vamos ter comida, porque nós estamos em crise. Mas eles esquecem que Jesus é o próprio pão da vida, o próprio pão que podia alimentar, né? Então, às vezes o nosso coração está fora dessa dependência desse mestre, desse que cuida. Então, o problema não é o deserto, o problema não é a crise. Às vezes a gente fica pensando, quando passar essa crise, aí sim eu vou fazer isso. Quando acabar isso, a pandemia, aí sim. Não, não espere. Essa é a hora, esse é o momento que Deus quer suprir, Deus quer alimentar, Deus quer cuidar, porque Ele está junto conosco. Ele não está alheio nessa situação, Ele está aqui. Sexta lição que nós temos para aprender está no versículo 37, a gente segue a leitura. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? A sexta lição que a gente tem aqui para aprender com Jesus nessa multiplicação de pães é que o dinheiro não pode comprar tudo. Quantas vezes a gente respondeu assim diante de uma situação, mas eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro não é suficiente. Essa crise está difícil. Eu tenho pouco dinheiro. A economia está ruim. E é interessante que os discípulos chegaram, nós temos 200 denários. 200 denários era o dinheiro que eles recebiam pelo trabalho do dia deles. Mas não era suficiente para alimentar 5.000. Não há nada que o dinheiro possa comprar em relação à saúde, à sua paz, à sua alegria. Dinheiro não compra. Dinheiro compra comida, dinheiro compra roupa, sim. Dinheiro compra remédio, sim. Mas nesse momento aqui eles precisavam de comida, mas Jesus ignorou o dinheiro. Porque Jesus queria mostrar para eles que a dependência deles não era o dinheiro. O seu problema não é dinheiro. O seu problema é que você precisa depender de quem sabe e de quem pode multiplicar. É colocar a coisa certa, a coisa essencial na mão da pessoa certa, que é de Jesus. A resolução dos nossos problemas não é o dinheiro. Nunca foi o quanto a gente tem na carteira, ainda que ele seja importante. O dinheiro não pode dirigir nossa vida. Nós temos que controlá-lo, não é verdade? Sétima lição que nós temos para aprender com esse tempo de crise é sobre a multiplicação. É lindo esse tópico, essa lição. Nós precisamos aprender sobre isso. E o versículo 38 fala, Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Trate de descobrir. Eles foram se informar e responderam, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus, nesse tempo de pandemia, ele quer multiplicar o que você tem. O que você tem na mão? Não estou falando do seu dinheiro. O que você tem? De repente você fala assim, Viviane, eu estou com pouca alegria, eu estou com pouco ânimo, eu estou com pouca esperança, eu estou com pouca fé. Então, esse pouco que você tem nas mãos do mestre, multiplica. Então, a gente precisa aprender a colocar as coisas essenciais da nossa vida como eles viram ali. O que nós temos de essencial aqui? Pão e peixe. O dinheiro não é tão essencial. Mas o pão e peixe é aquilo que a gente não pode viver, o nosso sustento, é algo básico. Isso eu vou colocar na mão do mestre e ele vai multiplicar. E o tempo de crise é o melhor momento para ocorrer a multiplicação. É no momento de crise, é no momento de deserto, é no momento da dificuldade. É quando a gente fica enfermo que vem a cura. É quando a gente fica triste que vem a alegria. Não é assim? Para a gente ser curado, a gente precisa estar doente. Então, esse é um tempo que Jesus quer multiplicar a nossa saúde. Jesus quer multiplicar a nossa alegria, a nossa coragem. Você fala, eu estou com pouca coragem. Mas Jesus, ele quer multiplicar a sua coragem. De repente, você está com muita tristeza, com muito medo. E é isso que está sendo multiplicado em você. E você precisa desfazer desse medo, dessa tristeza, dessa preocupação.
Porque isso, nesse tempo de crise, se você guardar isso, isso vai se multiplicar. Mas você precisa aprender a multiplicar aquilo que é essencial, aquilo que é certo, aquilo que vai te suprir, aquilo que vai cuidar de você, que vai alimentar a sua alma, que é o que você precisa. Versículo 39, nós vamos para a nossa 8ª lição. E fala assim: então Jesus lhes ordenou que todos se sentassem em grupo sobre a relva verde. E eles fizeram. Eles ficaram em grupos de 100 e de 50. E aqui é muito interessante essa lição. Nessa lição a gente aprende sobre assentar. Se assentar para comer. Né? A gente falou no começo que os discípulos não estavam com tempo nem de se sentar para comer. A vida estava tão agitada, tão corrida. E agora, nesse tempo de pandemia, Deus está fazendo a gente parar, sentar, para a gente comer, para a gente receber. Faz a gente sentar num grupo, no grupo de família. Quantos pais e mães, família, não se sentavam mais à mesa para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, porque não tinha tempo, porque era corrido o dia. E nesse tempo de crise, Jesus tem nos ensinado a nos assentar à mesa, desfrutar dos relacionamentos, desfrutar da comunhão. Hoje, antes aqui, a gente teve um tempo de café da manhã, o tempo durou, porque a gente soube administrar nosso tempo aqui, nos relacionando, aproveitando o tempo. É isso que Jesus quer fazer nesse tempo da pandemia. Se a gente não aprender as lições, não passa de ano, não é verdade? Então vamos passar desse ano, vamos passar do ano de 2020. 9ª lição, olha lá, nós temos muitas lições só nessa história da multiplicação dos pães. 9ª lição fala no versículo 41. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, orou e os abençoou e agradeceu. Nossa 9ª lição para tempos de crise. Gratidão. Oração. Você não passa por um momento de crise sem ela. Se você ficar murmurando, reclamando, se você esquecer desse tempo de você orar, de você conversar com Deus, você está perdendo essa oportunidade que você tem para aprender essa valiosa lição. O povo de Israel passou tanto tempo no deserto porque eles murmuravam. Eles não aprenderam a ser gratos, a agradecer. Eles murmuravam tanto. E nesse tempo de pandemia no deserto, nós temos que aprender a ser gratos. E fala que Jesus, o próprio Jesus agradeceu. O próprio Jesus orou. Imagina nós, né? Então vamos aprender a ter uma vida de gratidão, a ter uma vida de oração. Essa é uma lição muito valiosa, é a 9ª lição que a gente tem para aprender nesse tempo de crise. Orar, agradecer, ainda que seja pouco, porque eram 5 pães e 2 peixes. Lembra? Eram 5.000 pessoas para comer, 5 pães e 2 peixes. Agradecer o pouco é muito difícil, mas nós precisamos aprender isso. Agradecer o pouco que nós temos. Agradecer aquela quantidade que parece assim, impossível. Não, isso aqui não vai dar, mas eu preciso ter meu coração grato. Eu preciso apresentar isso diante do Mestre, diante de Jesus, que multiplica as coisas. Amém? 10ª lição, versículo 41. Fala assim: Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, erguendo para os céus, abençoou, depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para distribuírem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. A 10ª lição que a gente aprende nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, sobre repartir o pão. Olha só, a gente precisa aprender nesse tempo de crise a repartir aquilo que a gente tem. Você tem repartido o que você tem nesse tempo? Às vezes você fala assim, mas é muito pouco que eu tenho. Poxa, Jesus também estava com 5 pães e ele ainda corta o pão. Ele corta o peixe, era tão pouco que ele ainda vai cortar, ainda ele vai repartir. Mas sabe o que é interessante? Porque a matemática de Deus não é igual à nossa matemática. Né? Quando a gente divide na nossa lógica humana, na nossa matemática humana, a gente divide, o que acontece com o resultado? Ele diminui. Na matemática de Deus é diferente. Quando ele divide, aumenta, multiplica. Então a matemática de Deus não combina com a nossa matemática. Então por isso nós estamos aprendendo lições tão valiosas nesse tempo de pandemia, nesse ano de 2020, que fala sobre visão perfeita. Nesse tempo de pandemia, Deus está mudando nossa visão.
Nossa visão em relação à matemática, em relação à lógica humana, em relação à nossa cosmovisão de mundo. A nossa cosmovisão de mundo é muito limitada, não é como a visão de Deus. E a gente precisa, nesse tempo, aprender sobre repartir. É pouco, reparta. Você vai ver como essa lição vai ser primordial para esse tempo. Não seja mesquinho, não seja egoísta, não guarde tudo para você. Reparta o que você tem. É pouca alegria, reparte com o outro. É pouca paz, reparte com o outro. Fala daquilo que parece que é pouco para você, mas você reparte. Mas será eu? Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu não sou ninguém, eu não sei falar assim, eu não sei isso. Mas você tem algo que você pode e precisa repartir com outros. E isso é muito bom, isso é uma lição para a sua vida. 11ª lição, versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. Essa é a 11ª. Tá com problema para reproduzir o vídeo, tio. Agora? Acabou de cair. Tenta voltar com o vídeo. Você parou. Tá? Tá. Aqui para nós apareceu que caiu. Você pode escrever aí se você está vendo, se você consegue nos ouvir. Quem está online aí, a Cris, Judismar, se puder dar um oi, falar se está ouvindo a gente. Terminar, não, você quer terminar? Acho que bom, você vai terminar. Vai ser gravando? Tá. Aquela hora tava, não tava? Aquela hora que você falou. Tá aqui. Alô? Testando. Continuar então. A 11ª lição que nós temos para aprender nesse tempo. Aqui alguém respondeu. Perfeito. Perfeito. Tá ouvindo? Perfeito. Ok. Então voltamos mesmo. A 11ª então lição que a gente tem para aprender é esse tempo de fartura. Então parece meio ilógico, né, a gente falar que o tempo de crise é um tempo de fartura. Parece meio doido, né? Mas na visão de Deus, no reino de Deus, é isso que ele quer fazer no tempo de crise. Ele quer alimentar com fartura, ele quer satisfazer a nossa necessidade nesse tempo. E eu tenho certeza que Deus ele quer o quê? Te fazer farto, sabe? Você se multiplicar, você comer e se fartar, você ficar satisfeito com aquilo que ele tem para você. Todos ali conseguiram comer da multiplicação que Jesus fez, do milagre que ele fez. Esse é o melhor tempo para acontecer milagre, não esqueça disso. O tempo de crise é o melhor momento para acontecer milagres. É o tempo onde nós vamos ter o suficiente para viver cada dia. E Deus fez esse dia, Deus fez esse tempo, Deus fez esse ano, e Ele não está alheio a nada disso. E Ele quer mostrar o poder dEle nesse tempo. 12ª lição que nós temos para aprender, e a última lição, são 12 lições. Versículo 43, fala assim: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram os pães eram 5.000 homens. Então, depois que eles se sentaram, depois que Jesus orou, repartiu, comeram.
sabe o que aconteceu? Sobrou pão. E Jesus falou assim, não desperdice, guarde, não desperdice. Então esse tempo também de pandemia quer nos ensinar, não desperdice. Cuide, administre bem aquilo que você tem. Aquilo tudo que Deus vai fazer você multiplicar, administra isso, cuida disso. E é interessante que nós temos 12 lições para aprender nesse tempo de pandemia. E sobraram 12 cestos, né? Então, o que quer dizer? Nós precisamos não desperdiçar esses aprendizados que Deus quer nos ensinar nesse tempo de pandemia. Ele tem 12 lições para nos ensinar. E como eu já disse, é uma escola, nós precisamos passar esse ano. Nós precisamos aprender. De repente você não vai ser o aluno nota 10, mas você vai ser o aluno da média e você vai aprender a lição. Mas para a gente poder passar de ano, ir para o ano 2020 aprendendo. E sabe o que é interessante? Que nós temos 12 lições para esse ano e nós temos 12 meses desse ano. Uma lição para cada mês. Se você conseguir colocar em prática cada uma dessas lições, isso vai fazer um diferencial na sua vida. Isso vai trazer multiplicação, mesmo no pouco que você tem. Eu quero mesmo com essa palavra assim, trazer esperança para o seu coração. Trazer mesmo essa palavra para multiplicar aquilo que você tem nas suas mãos. O que você tem na sua mão? Né? Nós estamos no 7º mês. E a 7ª lição aqui fala sobre a multiplicação. Então eu creio que esse mês de agosto é um mês de multiplicação. É um tempo que Deus quer multiplicar. Esse pouco aí que você está olhando para você e falando assim, não, mas isso aqui é muito pouco. Mas Ele vai fazer o muito. Ele vai multiplicar. Você crê nisso? Eu creio, eu quero orar por você. Eu quero orar sobre multiplicação sobre sua vida. Eu quero orar para que você aprenda essas lições, assim como Deus tem me ensinado a colocar em prática, porque as lições de Deus são práticas, são diárias na vida. Feche seus olhos, quero orar por você. Deus, nesse tempo, eu quero te louvar pela sua palavra, pela sua Bíblia, que chegou até nós com essas histórias incríveis, que pode nos ensinar em todo momento que passamos. Pai, por esse tempo que estamos passando, Pai, eu oro para que o Senhor traga mesmo multiplicação da alegria, multiplicação do sustento, multiplicação da saúde, multiplicação da cura, multiplicação da alegria, Pai. Ó Deus, não deixe faltar nada na mesa de cada uma dessas pessoas, no coração, na mente, Pai, em nome de Jesus. Multiplica mesmo o pão, Pai, que nossas lições, ó Deus, que a gente possa colocar em prática cada uma dessas lições que o Senhor nos ensina a partir dessa história, ó Deus, a partir desses textos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não despreza o pouco, mas o Senhor multiplica e acrescenta. Amém. Amém. Deus abençoe seu coração, essa palavra.